Quantas são as pessoas que têm alguma deficiência no Brasil? Olha, acabou Existem de sair. números? Existem números, né, estatísticos, mas se a gente for olhar, assim, são 18 milhões, né, de pessoas com deficiência, e se a gente for olhar as pessoas com deficiências mais severas, porque a gente tem algumas definições de deficiência no país, né? Então, a do INSS, a do IBGE, para a lei de cotas, então a gente não tem nenhum consenso. Às vezes a pessoa tem uma deficiência que ela nem chama de deficiência, ela nem sabe. Porque na cabeça das pessoas, ter uma deficiência, e eu acho que isso chama muita atenção, significa algo a menos, algo faltante. Significa, no país que a gente mora, a gente sabe muito bem, um redutor da minha identidade. Ninguém quer parecer uma pessoa com deficiência, porque as pessoas estão sempre associando a deficiência como algo a ser curado, corrigido, para se atingir. As pessoas evitam até assumir o óculos. Então, mas coisas que óbvio, fazem mal para ela, né? Coisa que faz mal para elas. E que limitam elas de alguma forma, porque elas não estão enxergando, ela vai viver pior, sem qualidade de vida. Mas eu acho que quando a gente começa a entender, né, que é ser normal, né? A Maya Angelou tem uma frase que ela usa assim, né? Se você estiver tentando ser normal, você nunca vai saber o quão incrível você pode ser, né? Isso é profundo, isso é forte, isso mexe com a gente, mas a gente está sempre buscando um padrão de normalidade, e a sociedade faz isso com as pessoas com deficiência, que não existe. Quem criou essas caixinhas não fui eu. Eu não vou tirar partes de mim para caber nessa caixinha, né? Que não fui eu que inventei essa caixinha. A gente nunca para pensar nisso. Será que você está seguindo um padrão, né, que quem inventou não foi você, né? Enfim, e por que isso te faz infeliz, não estar dentro daquele padrão? E o que é o padrão? Então, eu acho que a gente tem que começar a valorizar essas questões internas nossas ao ponto, né, que a gente consiga assumir quem a gente é. Agora, então, você falou que em tese, são 18 milhões, dependendo do número da entidade. Sim, a gente pode fazer os recortes e tal. Agora, se sabe, por exemplo, são mais homens ou mulheres? Mais homens. Mais homens. A maioria de uma faixa etária, sabe-se isso, não? Tem isso, mas tem assim, todo mundo vai envelhecer e adquirir uma deficiência, né? Sim. Então, a gente tem pessoas com deficiência. A deficiência ela é transversal, interseccional. Ela não escolhe o grupo que atinge, né? E se sabe em que regiões... É possível se saber em que regiões do país vive a maior parte dessas pessoas? Nos grandes centros. Nos grandes centros. Porque essas pessoas vão em busca, né, de reabilitação. Faz sentido para tudo isso, né? Mas, olha, a gente mora em São Paulo, né? Falar que São Paulo é 100% acessível não é para quem anda com carrinho de bebê. Você nem precisa ser uma pessoa que usa cadeira de rodas. Salto alto. Quando você começou a usar a cadeira de rodas, não existia o rebaixamento nas calçadas da cidade de São Paulo, porque isso é uma coisa de 15 anos para cá, que se começou a mexer nas calçadas. Ninguém nem questionava. Hoje em dia, se você vai no estabelecimento, você está lá almoçando, vamos supor, e aí você vê a Andréa sendo carregada, você vai se incomodar. Mas será que há 20 anos atrás você iria se incomodar? Ou, é normal, tá vendo? É assim mesmo, né? Porque a gente foi colocando como sociedade quem ia jogar e quem não ia jogar o jogo. Né? Por isso que eu questiono tanto a meritocracia. Porque num país desigual como o nosso, não existe meritocracia justa sem igualdade de oportunidades. Né? Não é mimimi dos grupos minorizados, né? Não é nada disso. Porque, aliás, somos maioria, não somos minoria. Né? Mas a gente fala de grupos minorizados porque os direitos são diminuídos com relação aos demais. Então, você não pode falar, então quem chegou lá, olha lá, é só você ver o retrato, né, das 500 maiores empresas do país. Quem são os grandes líderes? São homens brancos, heterossexuais, sem deficiência, né? Então, cisgênero. Então, a gente começa a ver que, peraí, né? Por que as pessoas não estão? A gente se incomoda por que as pessoas não estão? Né? E por que a gente... Né? Ainda vou usar, né, um pouco mais amplo, assim. Por que um determinado produto não dá certo? Porque só tem um tipo de perfil que está lá na liderança, que tem o poder da caneta de mudar as estruturas por dentro. E aí, só faz produtos pensando naqueles, né, que não representa todos e todas. Né? Então, são questões simples que a gente vai começando a entender como a sociedade funciona. E eu acho que a sociedade funciona colocando as pessoas dentro de caixinhas. Então, ela vai categorizando mesmo. Eu estou dentro da categoria PCD e de gênero.
E quanto mais essas intersecções acontecem, mais o preconceito aumenta e as minhas chances diminuem. Né? Então, a gente vai ter, na liderança das empresas, muito menos mulheres pretas com deficiência como VPs, como C-levels, do que homens brancos, né, desse perfil que eu contei para vocês. Então, eu acho que a gente tem que começar a se questionar, e se questionar não criticando a questão do privilégio, mas entendendo que o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade. Né? Então, parece que é um discurso muito amplo, muito fora da minha realidade, por exemplo, né, de quem está assistindo, mas se a gente expande essa bolha que eu falei no início da nossa conversa, eu acho que a gente começa a ter uma percepção da vida diferente e da sua própria jornada, né? E como é que você quer estar nela. Então, essa categorização, que são os rótulos, elas vão engessando as pessoas. Por exemplo, a sigla PCD. Eu não sei se tem, né, a gente até desumaniza as pessoas com deficiência usando a sigla PCD. Porque é como se existissem duas categorias de pessoas, nós e eles. É mais uma caixinha, né? É mais uma caixinha. Mas por que você acha que a sociedade faz essa caixinha? Faz você? Porque toda vez que eu saio nas minhas postagens mais virais, 5 milhões de views, 6 milhões de views, né? É porque eu estou saindo, ocupando um espaço que a sociedade não sabe lidar comigo e acha que não é para mim. Então, vou te dar um exemplo da vida real que eu adoro mostrar, inclusive nas minhas redes, os bastidores de tudo isso. Mas eu fiz um post super simples, eu estava indo numa festa, eu estava mega produzida e coloquei um salto 10. E postei lá uma self-mirror e tal, e coloquei lá no meu LinkedIn, né? Algumas dores minhas, porque a gente tem que falar onde dói, né? Eu acho que as redes sociais trouxeram a possibilidade de a gente também falar essas dores e tentar mudar, né, de alguma forma, algumas ações. Mas postei lá que por toda vez que eu uso salto, alguém me pergunta: André, por que você usa salto? E eu te juro, a gente vai escutando e não percebe que são microagressões mesmo. É o preconceito escancarado, não está velado, não está escancarado. Por que você usa salto? Você não anda. E eu nunca entendi o que uma coisa tem a ver com a outra. Eu gosto, me sinto bem. Né? Por que eu não posso? E coloquei lá. De repente, a gente estava no meio da festa, o Jax, meu marido, virou para mim e falou assim: Andréia, você está derrubando o LinkedIn. Era milhares de likes, milhares de comments, milhares de... Bom, aí depois eu fui ler por que chamou tanta atenção da rede, né? E eu acho que é isso, porque o salto alto ele é um símbolo de empoderamento feminino. Quando as pessoas viram aquela imagem de uma mulher com deficiência sentada na cadeira, peraí, essas informações não se conversam. Ela é protagonista da própria história. E eu fiz esse compromisso lá atrás, né, há quase 2 décadas, né, mais de 2 décadas, desculpa, comigo mesmo. Eu vou assumir a caneta da escrita da minha vida. Né? Eu vou viver as histórias que eu quero viver. E eu quero proporcionar para que outras pessoas vivam. Né? Tem pessoas que falam: e como é que eu mudo o mundo? Começa mudando a sua mente. Né? É isso. Começa pensando diferente, né? Dando oportunidades diferentes, porque se a sociedade achar que eu possa, né, me der as ferramentas, talvez eu consiga fazer se for uma opção minha. Né? Então, só que normalmente a sociedade fala: não pode, não dá. Uhum. E tá tudo bem para quem? Porque você quer viver, a gente só tem uma vida, né? E você quer viver feliz, né? E outra coisa que as pessoas sempre me perguntam com relação ao amor, né? Porque o Jax, a gente estudou juntos no colégio, ele teve uma ótima, né? Vem cá, Jax. Ô, Jax, vem ele cá. Tá aí, ó, filmando vem cá, tudo. Chega ali perto, Andréia. Vamos mostrar o Jax. Cadê o Jax? Olha o Jax aí, gente. Olha o Jax aqui. Vem cá. Como é que vocês se conheceram? Vocês já namoravam? A gente se conheceu no colégio. Vocês namoravam, né? E vocês se casaram? Sim. Depois Tem de 2 5 filhos. anos namorando. Se você me permitir, eu vou falar de algumas coisas mais pessoais, porque as pessoas também, eu acho que eu acho que a gente tem que falar mesmo. Faz parte. Vocês namoraram, casaram, tiveram filhos. Qual a idade dos filhos? 18, agora vai fazer 18, o mais velho, e 15. Ou seja... São já adolescentes. Adolescentes. E vocês têm uma vida como a vida de qualquer outra pessoa, Sim. de qualquer outro casal, com os filhos. A gente briga, né? Porque a gente fala que a gente está santificado, que o Jax, a gente não briga. Enfim, a gente, né? Aliás, esse é o segredo do nosso amor. Acho que quem não briga não se gosta, né? Ou, enfim, a gente convive muito, porque a deficiência trouxe isso pra gente. O Jax me ajuda, né, em bastante atividades da vida diária, mas eu também ajudo ele.
né? Em outras questões. O que um não tem, o outro tem, né? E eu acho que o Jacques foi fundamental nessa minha história, né? Porque, óbvio, que quando eu, né, nesse processo desse 1 ano, olha lá, o Guilherme... Ah, a família. O Guilherme é o maior, tá com esse casacão, e o Léo é o menor. E eu lembro que, assim, 1 ano depois, eu falei, gente, será que o Jacques vai ficar comigo, né? Porque a gente era envezado, claro, eu também era, né? Claro. E de repente, ele vira pra mim e fala uma frase que eu também nunca vou esquecer, né? André, eu gosto de você. Não importa se você tá sentada, deitada ou de pé. Eu quero ficar com você. Né? E esse compromisso a gente assumiu. Então, nosso casamento, todo mundo foi falar, nossa, foi maravilhoso, né? Aliás, foram mais pessoas do que a gente convidou, porque eu acho que todo mundo tem curiosidade, né? Como é que ele vai casar com ela? Como é que ela vai dançar a noite inteira? As pessoas perguntam muito para vocês sobre a vida pessoal. Não, perguntam como é que a gente fez para ter filho. E meus filhos ficam assim, porque para os meus filhos, eles tiveram a oportunidade de conviver, né? Fala, Jacques. Na verdade, quando aconteceu com a Andréia, né, dela ficar na cadeira de rodas, eu era o namorado dela. E eu não sabia também como reagir, mas naturalmente eu consegui entender que ela era a pessoa que eu gostava, continuava sendo a pessoa que eu gostava, né, a pessoa que eu amava. Então, na minha cabeça, veio aquela questão, o que eu posso fazer para ajudar ela a diminuir essa dor que ela está passando no dia a dia. E eu acho que, no final das contas, olhando agora para trás, a gente teve uma super oportunidade de ter acontecido aquela adversidade naquele momento das nossas vidas, que fortaleceu a nossa relação e fez com que a gente construísse uma história realmente muito linda, né? E com a nossa família, com o nosso trabalho, com o impacto que a gente gera nas pessoas. Então, no final das contas, o que sobra depois de tudo isso é sempre um sentimento de admiração. Mas você né? sabe que o Guilherme... Ele... Deixa eu liberar o Jacques. O Jacques está de joelho aqui no chão. Eu expus o Jacques aqui, uma situação. Desculpa, viu, Jacques? Mas você sabe que o Guilherme, já que a gente vocês mostraram as fotos do Gui e do Léo, o Guilherme, ele passou agora, né? Ele passou na FGV, que era a faculdade do sonho dele, e ele conseguiu passar, e aí chegou a hora dele abrir um LinkedIn. E ele sabe que a minha história como influenciadora começou pelo LinkedIn, né? Ele falou, mãe, me ajuda a abrir um perfil, tá? Eu falei, beleza. E aí eu ajudei, eu falei, Gui, agora escreve sobre você, porque lá no LinkedIn tem a parte que tem que escrever sobre você. E assim, eu e Jacques, a gente desabou, porque ele começa falando assim, né? Tenho a sorte de ser filhos de um casal de empreendedores incríveis, sociais, que estão contribuindo para um mundo mais inclusivo, né? Onde todos e todas se sintam parte, né? Meu pai começou a namorar com a minha mãe muito antes dela ficar na cadeira de rodas, e aí ela ficou, né? Muito antes de pensar em me ter. Bom, aí ele conta um pouco, né? Da experiência dele, fala assim, algo que não importa o que eu escolha ser, vou ser um profissional, né? Inclusivo e que valoriza a diversidade, valoriza as pessoas, né? E eu não posso deixar de falar, eles escutaram muito as minhas palestras durante a pandemia em casa, né? O que minha mãe sempre diz nas palestras dela, que ela não tem a pretensão de escolher o que eu e meu irmão vamos ser, mas ela tem certeza o que eles têm o direito de ter, a liberdade e as escolhas, né? Ninguém pode tirar isso da gente, né? Não deixem de tirar isso de vocês. Ninguém pode assumir a caneta da sua própria escrita. Ninguém tem o direito, né? E ninguém tem esse poder, a não ser você mesmo, né? Então, eu acho que foi isso que eu fui ocupando esses espaços mais estratégicos, essas listas. Foi isso que eu acho que, quando você pergunta para os meus filhos, né? O Léo, fiz uma propaganda com o Léo, que é o mais novo, perguntou, mas Léo, né? O diretor da propaganda, era uma superprodução, falou, mas Léo, a sua mãe não anda, né? Aí ele virou e falou assim, minha mãe não anda, ela voa. Ela faz tudo muito rápido, não deixa faltar nada pela gente. E essa frase do Léo virou, né, o tema da minha palestra, que eu faço o lema, capa de todas as minhas redes, né? Então, porque é uma lupa inclusiva, né? Como eu queria que a sociedade tivesse essa lupa inclusiva dos meus filhos, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.